A imigração pode impactar a vinda de novos investidores a Portugal? Eu sou Henrique Reiser, CDO da Portugal House Property Investment, sua boutique de investimentos. Qual é a sua opinião? A cena da imigração tão falada em campanhas eleitorais em toda a Europa, cá em Portugal necessariamente muito falada, pode impactar a vinda de novos imigrantes e investidores? O que você acha? Na verdade, não, são duas coisas completamente diferentes. Temos que analisar isso de uma perspectiva social, econômica, humana e, acima de tudo, de regras do jogo. Você convidava alguém que você não conhece ou não conhecesse para sua casa para tomar um café? Você convidava alguém que você não conhecesse de outro país para ser seu sócio? Isso é uma pergunta bastante importante e bastante simples. O que acontece? Com a política que aconteceu cá na Europa ao longo dos últimos anos, a imigração estava totalmente desenfreada. Praticamente qualquer um entrava cá, com trabalho ou sem trabalho, com documentação certa ou sem documentação certa, ou seja, uma visão totalmente aberta, onde os imigrantes, seja da América Latina, seja do Oriente Médio, seja da Ásia, estavam a entrar aqui tranquilamente. Veja a quantidade de imigrantes na Síria, desculpa, na Alemanha, na França, na Bélgica, na Espanha, em Portugal. Para nem falar nos outros países da parte norte da comunidade europeia. Portanto, o que é importante colocar é dividir o tipo de imigração e cada caso, cada objetivo. Vamos pensar o seguinte: que tipo de mão de obra, por exemplo, Portugal precisa? São pedreiros, eletricistas, engenheiros, empresários, informáticos, pessoas que trabalham na parte de tecnologia da informação. Portanto, a primeira questão é essa, ou seja, imagina você que tem uma empresa que está precisando contratar, hire, trabalhadores, pessoas para trabalhar consigo. Estou precisando de um cara na Portugal House, estou precisando de um tecnólogo na parte informática, estou precisando de alguém responsável, por exemplo, pelas redes sociais da empresa, hipoteticamente. Portanto, os governos deveriam ter esse tipo de visão. E, a partir disso, divulgar que estão a buscar alguns tipos de profissionais e de profissões. Por exemplo, estou lembrando agora um caso, anos atrás, o Canadá está precisando de metalúrgicos. E o próprio governo do Canadá abriu candidatura para metalúrgicos irem ao Canadá com salário, tudo direitinho, tudo bonitinho. Ou seja, o que acontece é exatamente isso. Ou seja, Portugal não sabe que tipo de imigrante quer. Então chegar todos os imigrantes, ou estavam a chegar porque já está tendo um certo tipo de barreira. Outra questão importante, quem são esses imigrantes? Quem são esses imigrantes? Existe, por exemplo, uma certidão criminal negativa? Eu, por exemplo, cá, como CDO da Portugal House, anualmente eu tenho que ter uma certidão criminal negativa. E todos os profissionais, você que está a me assistir, na sua empresa, cá em Portugal, em outros países da União Europeia, precisam ter esse documento em dia. Portanto, os imigrantes estão a ter esses documentos em dia, está a ser exigido desses imigrantes esses documentos em dia, existe, na verdade, possibilidade deles terem emprego, tudo isso tem que ser analisado caso a caso. Outra cena importante, porque imensa gente fala, temos que ter direitos humanos, temos que perceber que tem imensas pessoas que estão a passar por guerras, e crianças, e pessoas mais velhas, e mulheres, XPTO. Tudo isso é verdade. E me parece que grande parte das pessoas concordam com isso. Ou seja, dentro da grelha, dentro da planilha, dentro da organização de uma política de imigração, obviamente que deve ter esse tipo de situações, o próprio, por exemplo, asilo humanitário, asilo político. Eu acho que sim, isso deve estar dentro do escopo dessa visão humana que a União Europeia sempre apresentou. A questão é, pode entrar qualquer um? E, por exemplo, existem casos, vocês devem saber, não só em Portugal, como em outros países da União Europeia, como eu já falei, que as pessoas estão vivendo em subhabitações, ou que não têm trabalho. Que eu já, por exemplo,
vários condutores desses aplicativos de transporte e mobilidade, fui conversar com os gajos em português, os gajos não falam português. Você acha isso correto? Ou seja, precisa existir um regramento. Está totalmente desenfreado, tipo lei do vale tudo, e agora as pessoas estão se dar conta que precisa regrar dentro dessa questão profissional, humanitária, da necessidade do país. Porque uma questão que é importante, os imigrantes que vêm para cá, eles têm que pagar, e alguns pagam, isso também não, muitas vezes essa informação não é correta, que todos os imigrantes pagam segurança social, não é verdade, os números não dizem isso, mas os imigrantes devem pagar a segurança social para terem direito, por exemplo, a uma saúde gratuita, que é uma saúde bastante razoável, bastante boa cá em Portugal, pública, sem custo. Claro, todos nós pagamos a segurança social. A questão é, muitos imigrantes estão a receber abonos e várias facilidades sem contribuir com o Estado. E no momento que não contribuem com o Estado, o que acontece? Nós estamos a pagar. Ou seja, uma pessoa está a vir cá e não paga nada e está a ter um benefício do Estado. Uma outra coisa que é bastante importante, vamos pegar o caso, por exemplo, da Ucrânia, da invasão da Rússia na guerra da Ucrânia. Os ucranianos, dentro de um período definido pelo governo, têm algum tipo de benefício. Por exemplo, eles podem, por exemplo, fazer arrendamentos, aluguéis de apartamentos com alguns tipos de facilitação, porque estão ser exilados de guerra, ou estão por um período cá em Portugal. Ou seja, o governo cria alguns artigos, algumas leis específicas para um determinado tipo de população, eu estou falando no caso dos ucranianos, que estão passando pela guerra. 5 estrelas, eu acho que todos estão de acordo. Por exemplo, só para trazer o caso dos ucranianos, tem imensos ucranianos a viver na Europa, imensos ucranianos a viver cá em Portugal, então estão imensamente integrados e muitos, mesmo com a guerra em andamento, decidiram mudar-se para Portugal. Então, estão a fazer empresas, estão a investir no mercado imobiliário, estão a criar outros tipos de atividades, a própria cena da tecnologia de informação, ou seja, os ucranianos estão imensamente bem integrados. A questão é, algumas populações estão a vir para a Europa e para Portugal a tentar, entre aspas, impor a sua forma de vida. O que é democracia? Aceitar o diferente, aceitar o antagônico e chegar num ponto comum. Nós podemos não ter a mesma opinião, mas vamos tentar chegar num ponto de equilíbrio, num match. Isso é democracia. A sua verdade é igual à minha verdade, temos o mesmo peso, a mesma medida, e nós vamos nos ajustar para viver uma sociedade. A questão é, algumas nacionalidades estão a vir cá, estão a querer impor as suas regras, sejam regras religiosas, regras de alimentação, regra, por exemplo, mulheres não podem trabalhar. Será que isso está correto? Ou quando muda-se para um país, ou seja, é imigrante, deve-se, essa é a minha opinião, adequar-se à regra local. Alguém vai na sua casa, vai adequar-se à regra local. Os seus filhos vão numa escola, vão adequar-se à regra da escola. Portanto, é muito invariável, é muito estranho que algumas comunidades venham para Portugal e querem definir que a sua regra, o seu regramento, que nos seus países de origem tem validade, estão corretos, mas não é a regra, não é a cultura, não é a religião de Portugal. Dá para perceber? Até porque a recíproca não é verdadeira. Se nós vamos para esses países, e eu não vou citar os países, uma questão de respeito e não criar uma celeuma em cima disso, mas vocês percebem o que eu quero dizer, ou seja, de uma forma geral, nós estamos falando na generalidade, ok? Muitas vezes o ocidental vai para esses países e precisa respeitar a regra daqueles países. E está absolutamente correto. Eu, por exemplo, que viajo imenso pelo mundo, fui agora há pouco tempo ao Sri Lanka, fui há pouco tempo à Tanzânia, eu tenho imenso gosto a me adequar à regra local, a conversar com as pessoas locais, a respeitar os seus costumes, respeitar as suas religiões, ir nos seus templos, muitas das vezes tentar aprender um pouco da própria língua. Existem pessoas que vivem cá em Portugal, imigrantes, 4, 5 anos, que não falam uma palavra em português. Portanto, é um debate imensamente importante. Nesse momento, para ter o lead do início da nossa conversa de hoje,
não impacta no investimento, mas acaba que era uma celeuma. Todas as pessoas cá em Portugal, em grande parte dos países da União Europeia, estão debater a imigração. Importante ser a favor da imigração regulamentada e que os imigrantes que cá venham tenham os papéis, tudo direitinho, tudo bonitinho, certificado criminal, queiram trabalhar, está a precisar mão de obra, e os imigrantes são imensamente bem-vindos, mas se entrarem dentro desse parâmetro. Fora isso, peço imensa desculpa, é o que aconteceu até pouco tempo atrás, ou seja, porta aberta, vem quem quer e depois vemos como resolvemos. E muitas vezes não conseguem depois mandar os imigrantes embora ou voltar para os seus países de origem, porque a situação acaba a ser, vai para tribunal, a questão jurídica, portanto, para os imigrantes também isso é muito complicado. Ou seja, os bons pagam pelos maus. E esse regramento, necessariamente, quem deve fazer, quem deve balizar de maneira extremamente humanista, extremamente democrática e real, é o Estado. No caso de Portugal, o Estado português. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, acesse nossas redes sociais, dê um like aqui no YouTube da Portugal House e me siga também no Instagram, Facebook. Muito em breve eu volto com mais conteúdo para vocês.